O mundo amanheceu, em silêncio. Mas não era um silêncio qualquer. Não era o silêncio da madrugada que repousa. Era o silêncio do luto. O silêncio cortante de uma perda que não pode ser explicada, apenas sentida. Hoje, meus irmãos, o mundo não perdeu apenas um líder religioso. Perdeu uma alma que carregava a dor do outro como se fosse sua. Perdeu uma voz que não ecoava dos púlpitos, mas dos becos, das favelas, dos campos de refugiados. Hoje, o mundo perdeu Papa Francisco. Foi na manhã de uma segunda-feira que parecia comum, logo após o domingo da ressurreição, símbolo máximo da fé cristã, que o coração do planeta parou, por um instante que pareceu eterno. 7h35 da manhã. Horário de Roma. Na Casa Santa Marta, o local simples onde ele escolheu viver, longe dos palácios luxuosos do Vaticano. Papa Francisco deu seu último suspiro. Sem aplausos. Sem câmeras. Sem luxo. Assim como viveu, ele partiu. E quando o comunicado oficial foi lido pelo cardeal camerlengo Kevin Farrell, o mundo chorou. Queridos irmãos e irmãs, com profunda dor, anuncio a morte de nosso Santo Padre Francisco. Às 7h35 desta manhã, o bispo de Roma retornou à casa do Pai. Aquela frase curta carregava mais peso que 1000 discursos. Rasgou a alma de milhões, como uma punhalada silenciosa no coração da humanidade. A notícia não ficou restrita aos muros do Vaticano. Ela atravessou fronteiras, derrubou barreiras religiosas, desmoronou a arrogância dos poderosos. Governos decretaram luto. Redes sociais viraram altares digitais. Ateus fizeram silêncio. E até o silêncio parecia orar. #Obrigado Francisco. #Papa dos pobres. #Papa do amor. Francisco não era apenas um papa. Ele foi a centelha divina que reacendeu a esperança num mundo anestesiado pela dor. Seu nome de batismo era Jorge Mário Bergoglio. Mas foi como Francisco que o mundo conheceu. Um nome escolhido com propósito. Inspirado em São Francisco de Assis, o santo da paz, da simplicidade, da natureza, da pobreza. Francisco foi um rompimento com séculos de pompa. O primeiro papa latino-americano. O primeiro jesuíta. E o primeiro a dizer não ao luxo e sim à poeira das ruas. Ele recusou viver nos palácios. Recusou anéis, tronos, protocolos. Preferiu o cheiro do povo ao incenso das sacristias. Preferiu os doentes aos cardeais. Preferiu os invisíveis do mundo aos holofotes da igreja. E isso é algo que nem o tempo vai apagar. Durante seu papado, ele não foi poupado. Foi atacado. Foi incompreendido. Foi traído por dentro da própria igreja. Mas enfrentou abusos, denunciou escândalos, cortou na carne e abriu feridas que há séculos estavam escondidas. Levantou a voz pelos imigrantes, pelos refugiados, pelos indígenas, pela Amazônia, pelo clima, pelos esquecidos. Não buscava agradar, buscava servir. E nesse mundo doente de vaidade, isso é revolucionário. No domingo anterior à sua morte, mesmo doente, mesmo frágil, ele apareceu pela última vez na sacada da Basílica de São Pedro. Um corpo cansado, mas uma alma gigante. Seu olhar não pedia atenção. Ele dava a bênção. E quem viu, sentiu, era o último adeus. Poucos dias antes, ele fez um pedido. Um caixão simples, de madeira. Nada de ouro. Nada de mármore. Nada de luxo. Queria ser enterrado longe do centro do poder. Num convento franciscano, em silêncio. Assim como viveu. Esse pedido não foi apenas um desejo. Foi uma lição. Um grito contra um mundo que se curva diante de status e esquece a essência. Não levaremos nada. Mas podemos deixar tudo. E o que Francisco deixou é imensurável. O mundo parou. Literalmente. Noticiários interromperam sua programação. Campanhas foram suspensas. O globo inteiro mergulhou em um silêncio que gritava. Gritava saudade. Gritava respeito. Gritava dor. Líderes políticos, religiosos, crianças, anônimos, todos curvaram suas cabeças. Nas ruas, velas foram acesas. Nas igrejas, flores se amontoaram. Nas redes, lágrimas escorreram. Mas o que aconteceu nos bastidores do Vaticano? A verdade veio à tona. Apesar de anos lutando contra problemas respiratórios, foi um derrame cerebral fulminante que o levou. Os médicos já sabiam.
O corpo já sinalizava. Mas ele nunca reclamou. Nunca desistiu. Até o último segundo. Foi o que sempre foi, um pastor. Com sua morte, o trono de Pedro está vazio. E os olhos do mundo se voltam para o próximo conclave. 2 brasileiros aparecem entre os mais cotados. Dom Sérgio da Rocha, arcebispo de Salvador. Um homem do povo, do diálogo, da escuta. Cardeal Leonardo Steiner, da Amazônia. Um defensor incansável da floresta e dos povos originários. Um homem que enfrentou gigantes com a coragem de um profeta. Será que o Brasil dará ao mundo o próximo Papa? As homenagens não param. O Dalai Lama declarou: Francisco era compaixão encarnada. Sua bondade não conhecia muros. O patriarca ortodoxo de Constantinopla disse: Francisco foi um irmão no amor e na fé. Um construtor de pontes. Líderes muçulmanos o chamaram de a alma de Deus entre os homens. E os judeus recordaram sua luta incansável contra o antissemitismo. E até os ateus, os céticos, se levantaram para aplaudir, porque ele não convertia pela palavra. Ele convertia pela ação. Francisco não construiu templos de mármore. Construiu exemplos. Deixou a imagem de um homem lavando os pés de presidiários. De um líder ajoelhado pedindo bênção ao povo. De um velho sorrindo como uma criança ao ver outra criança. De alguém que chamava os animais de irmãos. De um papa que dizia: a maior autoridade que alguém pode ter é a de servir. E por isso, mesmo agora, mesmo em silêncio, ele fala. Fala nas mãos que se estendem, nos corações que se abrem, nas lutas que continuam, nas vozes que se levantam contra a injustiça. Francisco não morreu. Francisco se multiplicou. Multiplicou-se em cada vida que tocou, em cada gesto que inspirou, em cada lágrima que secou, em cada alma que despertou. Hoje, o mundo não diz adeus a um Papa. Diz até breve a um legado que jamais será esquecido. Porque Francisco foi, e sempre será, o Papa da vida, o Papa da verdade, o Papa da justiça, o Papa de todos nós. E mesmo agora, envolto no silêncio da eternidade, ele continua gritando. Gritando com humildade. Gritando com fé. Gritando com amor. Que a paz que ele tanto pregou esteja, hoje e sempre, com todos nós. Se essa homenagem tocou seu coração, deixe seu like, compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem. E escreva nos comentários o que o Papa Francisco representou para você. Nos vemos no próximo vídeo. E que a luz de Francisco jamais se apague.